Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? O pessoal está chegando aí. Coloca aí, pessoal, que cidade que vocês são, qual a profissão. E aí vamos ligando as câmeras também, né? Para não dar aula sozinho aqui. É ruim dar aula sem olhar para ninguém. Rodrigo, Marina, Edson, Ana, Sofia, Deisiane, Miriam. Se vocês puderem aí ligar as câmeras para a gente poder começar. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Preciso saber se vocês estão me ouvindo bem. Coloca no chat lá. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim, o áudio está ok, beleza. Então vamos lá, pessoal. Vamos aí começar a se animar? Vamos lá, coloca lá no chat cidade que vocês são. Coloca lá a profissão de vocês. Importante para a gente saber isso. E para eu saber se tem gente aqui, né? Só tá ligadinho aí os nominhos de vocês aí, mas não tem ninguém assistindo. Miriam, Rossi, Maringá. Oi, Miriam, tudo bem? Miriam está sempre acompanhando a gente aí. Opa! Sofia, tudo bem, Sofia? Coloca lá, Sofia, no chat lá, da onde que você é. Giancarlo Caxias do Sul, fisioterapeuta, aí do Sul, friozinho. Pessoal aí do FFS 5, vocês estão desanimados, hein, gente? Rodrigo Carvalho, fisioterapeuta de Goiôerê, pertinho da gente aqui, Goiôerê. Sofia, dentista de Guarulhos. Legal, Sofia. São Paulo, dentista. Ana Carolina. Ah, tá ok. Ana Carolina, dentista de São Paulo. A Sofia, administradora de Guarulhos. E o resto, eu acho que estão dormindo aí, hein? Vamos lá, meu povo, vamos se animar aí para a gente poder começar essa aula. Tá chegando aí nosso FFS, né? Julho já logo chega, a gente vai poder se encontrar lá, trocar experiências, vocês terem aí contato com esse curso muito legal, ele tem ajudado bastante gente a olhar para si, olhar para o teu negócio, entender o que está acontecendo, mudar, transformar. Passou aí 7 minutos, estou achando que o pessoal está muito devagar. Pouquinha gente, né? Ó. Deisiane Cristina, fisioterapeuta de Floriano, Piauí. Longe, lá longe, né? Que legal, bem-vindos aí. Tô esperando, gente, vocês ligarem a câmera aí pra gente começar. É muito ruim dar aula sem ver ninguém. Na live que eu tava agora, pelo menos na live você fica vendo as pessoas passando, quem tá entrando, comentando, né? Mas não sei se vocês estão aí acordados, se vocês estão aí só com a câmera ligada, vai ficar gravado para quem quiser assistir depois. Mariana, fisioterapeuta do Rio de Janeiro. Legal, Mariana, bem-vinda aí também. Vamos ligar a câmera aí, gente. Tá? A hora que vocês ligarem a câmera aqui, eu vou começar. Beleza? Acho que deu aí 7 minutos. Quem tinha que entrar já entrou, né? Então, vou esperar vocês ligarem as câmeras aí para a gente poder começar. Olha, vamos lá. Então, desistir. Show, quase um mês para estarmos juntos. É isso aí, Vivian. Bom, desistir de vocês aqui ligarem as câmeras, né? Vai sem câmera ligada mesmo. Mas, eu tô falando para vocês, gente. É ruim dar aula sem ver ninguém, mas tudo bem. Vocês estão aí, na verdade, não é uma aula, né? Na verdade, isso é um bate-papo. A gente teve um bate-papo anterior, né, com as pessoas inscritas
no FFS 5, né? Essa é a segunda aula, segundo bate-papo nosso, né? Eu quero aqui conversar com vocês um assunto que muita gente me pergunta, muita gente pergunta na live, muita gente pergunta no direct para falar sobre captação de paciente. Como que eu posso aumentar a minha captação de paciente? Como que eu posso aumentar a minha conversão de paciente? Então, isso eu quero conversar um pouco com vocês, tá? Nesse meu monólogo solitário sobre isso, tá? Então, como eu consigo captar mais paciente, tá? Não existe uma fórmula mágica que se você aplique magicamente você vai começar a captar paciente, mas existe um modelo para você entender, um caminho para você entender aonde você está posicionado nesse caminho, né? E o que você precisa fazer para poder seguir adiante, para conseguir alcançar esses posicionamentos ao longo desse caminho e, por consequência, fazer uma captação melhor de paciente, né? Então, vamos lá. Para captar paciente, eu divido aqui os profissionais da saúde em 3 tipos de profissionais da saúde, tá? A pessoa que está com a mão na massa, atendendo os pacientes, né? Então, esses profissionais da saúde, eles são divididos em 3 tipos de profissionais, né? O generalista, o especialista e o autoridade. Então, o generalista, normalmente, é aquela pessoa recém-formada, ou aquela pessoa que nunca se qualificou muito. Às vezes ela se formou, entrou numa clínica, começou a trabalhar como generalista e ela ficou trabalhando ali como generalista, né? Enfim, tem um fluxo de paciente, ela conseguiu ali o que ela esperava na profissão dela e ela então continua como generalista. De maneira geral, o generalista é aquele profissional que precisa atender muito paciente, né? Por quê? Porque o honorário dele ele é mais baixo, tá? O honorário dele é menor. É aquela pessoa então que ela resolve pouco vários tipos de problema, né? O generalista atua em diversas áreas. Então, por exemplo, na fisioterapia, o que faz? Fisioterapia adulto, pediátrica, neurológica, ortopedia, desportiva, de tudo um pouco, né? Na odontologia, que tem uma colega dentista aqui, então é aquele dentista que faz tudo, né? Faz extração, faz canal, faz prótese, faz implante, faz clareamento, o que vier ele faz. Faz harmonização facial. Normalmente essas pessoas, elas têm uma baixa capacidade resolutiva, elas demoram mais para resolver. Por isso, o honorário é mais baixo. Normalmente, o generalista é aquele profissional que atende por plano de saúde, tá? Normalmente, o generalista é aquele profissional que atende por plano de saúde. Como que o generalista capta paciente, tá? O generalista, ele precisa de alguém indicando para ele, tá? Então, o generalista precisa de alguém indicando para ele, tá? Então, é aquele profissional que atende plano de saúde, por exemplo, é o fisioterapeuta que atende plano de saúde, que recebe pacientes indicados por médicos, né? Então, o médico faz o encaminhamento para o paciente, né? Faz lá o encaminhamento pelo plano de saúde, aquele paciente vai achar esse profissional ou no livrinho do plano de saúde, ou o próprio médico encaminhou para aquela clínica, né? Então, o paciente chega naquela clínica, o fisioterapeuta, então, recebe aquele paciente e vai fazer os atendimentos dele, né? Então, ele não tem um gasto muito grande de captação direta. Ele não vai atrás do paciente, mas ele persegue os indicadores, as pessoas que indicam aqueles pacientes. Então, os generalistas são aquelas pessoas que gostam de ir mostrar o trabalho dele para o médico, e mostrar o trabalho dele para as pessoas que podem indicar, né? Então, dentro da fisioterapia, tem aquele sonho que o médico vai encaminhar paciente para mim. Essa é a segurança do generalista, tá? Estou tranquilo, porque eu estou montando uma clínica que atende plano de saúde e os médicos vão encaminhar, né? Então, essa pessoa, ela precisa de uma indicação. Tem vantagem isso? Claro que tem. É uma captação muito barata, né? Muito barata. O paciente chega lá porque ela faz parte do plano de saúde, porque ela atende pelo plano de saúde. Então, esse profissional, ele tem um custo, ele tem um gasto, um investimento muito baixo em captação. Mas muitas vezes ele gasta muita sola de sapato para visitar esses possíveis indicadores de pacientes e trabalha em cima dessas indicações, tá? O generalista tem uma desvantagem também, né? Essa captação tem uma desvantagem. Porque se esse profissional que indica hoje para você
resolver não indicar mais amanhã, você perdeu os pacientes que vinham daquele profissional, não está no seu controle. Você não recebe os pacientes porque que te procuram pela sua qualidade, tá? O generalista não recebe paciente que procuram ele pela qualidade. Recebe ele porque alguém indicou, porque ele faz parte do plano de saúde. Ele tem que atender um volume grande porque ele recebe pouco, tá? Então é assim que o generalista capta os pacientes. Na odontologia, tem também os dentistas que atendem por plano de saúde, né? E provavelmente o generalista, ele às vezes é indicado por outros profissionais da odontologia, né? Ah, vai lá porque ele faz esse tipo de trabalho, ou às vezes esses generalistas estão nessas clínicas mais populares, que atendem uma demanda maior de pessoas que vão em busca de que não se preocupam tanto com a qualidade, que vão em busca mais de um preço mais barato. O que não está errado, tá, gente? É só um modelo de negócio. Você pode ser um generalista super bem, clínica bem, enfim, ganhando dinheiro, lotado. Não quer dizer que é ruim ser generalista. Tudo tem vantagem e desvantagem, né? A desvantagem do generalista é que o paciente não está na mão dele, né? Eu já vi clínicas fecharem, que eram clínicas generalistas, que tinham fonte de indicação de 2 médicos. Esses 2 médicos decidiram não indicar mais, aquela clínica fechou, né? Mas o tempo que aquela clínica teve aberta, essas pessoas não investiam nada em captação de paciente, né? Então tem vantagens e desvantagens. Você vai ter que ver o que te atrai mais. Aí quando você passa a especialista, quer dizer, você foi generalista, porque a faculdade ensina, a gente se forma generalista, né? Você começou a trabalhar e você viu que tinha uma área que você gostava mais. Aí eu gosto mais dessa área aqui, ó, osteopatia, gosto mais dessa área aqui, ó, pilates, gosto mais dessa área aqui, ó, endodontia, gosto mais dessa área aqui, implante, estética. Você vai achar uma área que você gosta e você vai se aprofundar nessa área. Então, você vai saber mais que o generalista nesta área. Então, por exemplo, a minha área é coluna. Então, eu sei um pouco mais de coluna que o generalista. O generalista também atende coluna. Mas eu sei um pouco mais que ele nessa área, porque eu estudo essa área. Consequentemente, meu conhecimento nisso é maior. E, consequentemente, o meu resultado é um pouco melhor. E, consequentemente, o meu honorário é um pouco maior. Então, o especialista pode cobrar mais que o generalista. E o especialista é aquela pessoa que já não recebe mais tanta indicação de outros profissionais. Então, o especialista, normalmente, ele tem que ir para a busca direta. Ele tem que ir para o marketing para captar o próprio paciente dele, porque ele pega o paciente direto, normalmente sem passar por intermediários. Poucas pessoas indicam para os especialistas, mas as pessoas costumam indicar bastante para os generalistas. Então, o especialista ele tem que ir atrás do paciente dele. Ele vai ter que cair no marketing, tá? Marketing digital, marketing online ou marketing offline, tá? Mas ele vai ter que cair no marketing, ele vai ter que cair nisso, ele vai ter que investir dinheiro no marketing. Então, a desvantagem, ele vai ter que entender que marketing para ele é investimento. Ele vai ter que investir. Porque ele não vai mais pegar paciente de indicadores, vai pegar paciente direto pelo paciente. Então, ele vai ter que ir para as redes sociais, mostrar que ele é uma pessoa especialista naquele assunto, que ele consegue resolver alguns problemas mais complexos que o generalista não consegue. Se a pessoa já tentou vários tratamentos e não conseguiu resultado, talvez seja na hora dela procurar um especialista. Normalmente, o especialista não atende plano de saúde e normalmente ele cobra mais do que o generalista, né? Então, o paciente que vai ao especialista tem que estar disposto a pagar mais por isso. E eles pagam porque muitas vezes já passaram pelo generalista sem resultado. O próximo passo é buscar o especialista, né? Então, o especialista precisa entender que ele precisa da captura direta do paciente. Ele tem que atrair o paciente direto para ele, sem intermediários. A desvantagem, isso de investimento monetário, ele vai ter que colocar dinheiro ali para poder trazer o paciente. Mas a grande vantagem é que ele consegue fidelizar muito esse paciente, porque o paciente achou ele, foi até ele, foi atendido por ele, gostou dele e indica ele. Então, o seu nome começa a ficar muito em evidência. As clínicas generalistas normalmente são conhecidas pelo nome da clínica. O especialista normalmente é conhecido pelo seu próprio nome. As pessoas falam o nome da pessoa, o doutor fulano.
A doutora fulana, eu fui lá. Agora, aquelas clínicas generalistas, normalmente falam assim, eu fui na clínica X, fui na clínica Y. Não é tão forte assim o nome do profissional. Tudo bem? Mas esse profissional, então, ele precisa de um investimento um pouco mais constante, um investimento, sabe, periódico no marketing, porque ele vai fazer através do marketing a criação de autoridade do nome dele para poder atrair os pacientes. E quando você vira a autoridade, você passou do especialista, então você é uma pessoa que faz tão bem uma área que você se especializa dentro de um pedaço da especialidade. Então, por exemplo, você é especialista em trauma. Mas dentro do trauma, você gosta bastante de tratar trauma de joelho. Né? Igual na minha área, eu sou especialista em coluna. Mas dentro da coluna, o que eu mais trato é hérnia de disco. Então, a autoridade é aquela pessoa que foi especialista, se aprofundou muito em um tema específico, sabe demais sobre aquele tema específico e normalmente criou uma metodologia própria de tratamento. O especialista, ele é tão especializado que os próprios especialistas encaminham para ele. Então, os meus alunos, que são especialistas em coluna, quando atendem um caso mais complexo que não conseguem resolver, o que eles falam para o paciente? Olha, o teu caso é muito complicado, vou te encaminhar para o meu professor que tem mais experiência que você. Então, você tem fontes de indicações diversas, porque os próprios especialistas acabam encaminhando para você os casos mais complexos, ou seja, sem investimento de marketing nenhum. A pessoa que é a autoridade, então ela volta a ter um marketing de indicação muito forte, mas o que é muito forte na autoridade é a fidelização do próprio paciente. Quando você é uma grande autoridade, o seu próprio paciente vai fazer a sua agenda encher. É claro que isso vai demorar, porque para você não se torna uma autoridade em um ano. Né? Você não se torna uma autoridade em um ano. No seu caminho, no seu percurso de generalista, que somos todos generalistas quando nos formamos, até se tornar uma autoridade, você tem um caminho de alguns anos aí. Né? Então, você vai passar pela indicação dos profissionais, vai passar por captar paciente através do marketing, vai se ultra especializar em uma coisa só, vai resolver muito um problema, vai criar a sua metodologia própria. A partir daí, então, você começa a movimentar os seus próprios pacientes, que um conta para o outro, e os seus próprios colegas especialistas conseguem alimentar você. Você, de novo, passa a não precisar investir em marketing. Né? Então, por exemplo, se você perguntar, eu, André Pegas, o quanto que eu, André Pegas, invisto de marketing por mês para ter pacientes para eu atender? Nada. Zero. Mas na minha clínica, especializada em coluna, que eu tenho um especialista em coluna, que ainda não é uma autoridade, nós investimos todos os meses R$ 1.000 em marketing digital para atrair pacientes para ele. E ele um dia vai ser uma autoridade e não vai precisar mais desse investimento tão alto em marketing todos os meses, porque vai se tornar uma autoridade, começa a movimentar, um paciente vai contando para o outro, vai tendo encaminhamento de outros especialistas, ele vai criando esse modelo de negócio. Então, é onde todo mundo vai chegar, né? Todo mundo que for fazer, que for caminhar, né, nessa trilha, que chegar lá no autoridade, como que você vai saber que você é uma autoridade? Porque você recebe encaminhamento dos seus próprios colegas especialistas, você resolve muito um problema menor, ou seja, um problema pequeno, poucos problemas, você resolve muito bem esses poucos problemas, normalmente os mais complexos, porque aquelas pessoas têm dificuldade de resolver, você já tem uma metodologia própria, né? Você criou o seu próprio método de trabalho, e aí você consegue ganhar dinheiro de uma segunda forma. Além de atender os seus pacientes, os especialistas vão pedir para você ensinar eles o seu método. Então, a autoridade tem uma fonte de renda adicional que é ensinando a experiência dele, ensinando a autoridade dele, ensinando a metodologia dele para os colegas. Então, ele já não atende tantos pacientes quanto os outros colegas especialistas generalistas, já ganha bem mais, porque ele já consegue cobrar um honorário, o valor agregado é bem mais alto, e ele, se ele quiser, tem a possibilidade de ganhar mais dinheiro ensinando o próprio método, porque as pessoas vão pedir, vão chamar, vão convidar para ele
ensinar aquilo que ao longo da história da carreira dele, ele conseguiu formar. Tá? Então, o generalista, o especialista e a autoridade captam pacientes de maneira diferente. Captam pacientes de fontes diferentes. Então, você tem que entender onde você está posicionado para poder falar, tá, então, nessa posição que eu estou, é esse marketing, é aqui que eu vou captar cliente. Quando eu passar para o próximo nível, é aqui que eu vou captar cliente. E quando eu passar para o próximo nível, é aqui que eu vou captar cliente. Dentro do nosso público, tá? Do público que faz o FFS, dos estudos que a gente já fez com as pessoas que fizeram o FFS, a grande maioria do nosso público são de especialistas, tá? 75% das pessoas que fazem o FFS já são especialistas. Então, são aquelas pessoas que estão precisando captar paciente do marketing digital. Ele saiu do generalista, foi para o especialista e está perdido como captar. Ele tem a rede social, ele tem o Instagram, ele tem o Facebook, mas ele não consegue fazer daquilo uma fonte de captação de paciente, porque não sabe fazer o marketing da maneira correta, tá? Então, você precisa entender as redes sociais para que você entenda como tirar vantagem delas para trazer paciente para você. Então, tudo aquilo que a gente vem falando sobre marketing e mais. E quem já passa a ser autoridade, não tem essa preocupação tão grande do marketing, mas é mais a de fidelização do paciente mesmo, criar isso em escala de um indicar para o outro e ter indicação dos outros colegas de profissão. Legal, eu entendi a captação. Agora vamos falar um pouquinho de conversão. Uma coisa é você captar o cliente, é botar esse cliente na tua frente, é botar esse paciente na tua frente, né? Outra coisa é você converter isso, é você pegar esse cliente e fazer ele comprar o seu tratamento e ficar com você até o final. Então, eu atraí o paciente, seja porque o médico indicou, seja porque ele viu nas redes sociais, seja porque um amigo meu foi tratar com ele e indicou para mim. Legal. Você recebeu esse paciente. Isso é uma etapa. A próxima etapa é como que você converte isso, como que você estrutura, como que você consegue converter aquele paciente que chegou até você em um cliente de verdade. Porque aquela pessoa que chegou até você, ele é um quase cliente. Ele foi lá a primeira vez para ouvir você. Ele foi lá a primeira vez para ouvir o seu diagnóstico, a sua opinião, a sua consulta. Agora, se ele vai seguir, se ele vai comprar, se ele vai fazer o tratamento com você, aí não depende mais de atração, aí depende de conversão, que é uma etapa diferente. Então, muita gente se mata hoje em rede social para atrair, mas não tem conversão. O cliente vai, mas não converte, vai, começa, mas não termina, faz um atendimento e não volta mais. Ou seja, está faltando o quê? É aprender conversão. E esses 3 níveis convertem de maneira diferente, né? Então, lá, o generalista, o generalista, ele não precisa fazer nenhum esforço de conversão, porque o médico falou para ele que ele vai ter que fazer fisioterapia naquela clínica. Ou ele consultou o caderninho do plano de saúde que mostra que aquela clínica é a clínica credenciada do plano dele. Então o paciente vai lá, como assim? Aqui é a clínica do meu plano, é aqui que eu vou fazer. O profissional, então, ele vai pegar esse cliente, avaliar e já encaminhar para o tratamento. E vai fazer o número de atendimentos, enfim, até finalizar o atendimento. Então, o fisioterapeuta, o profissional generalista, ele não precisa ter nenhuma habilidade de venda. Porque quem procura ele não procura normalmente pela qualidade, pelo nome. Procura porque mandaram eu vim aqui. Porque o plano de saúde cobre aqui, este lugar. Então, ele não tem que fazer um esforço de venda. Quando o generalista trabalha como generalista há muito tempo, ele perde completamente a habilidade de conversão. Ele perde completamente a habilidade de conversão, porque ele não tem que fazer isso. É igual você pegar um professor universitário que nunca atendeu ninguém e colocar ele num consultório e fazer ele converter cliente. Ele não sabe fazer isso. Ele nunca precisou fazer isso, porque o professor não precisa angariar cliente. A faculdade, por si só, traz os clientes para ele. Ele só tem que fazer o trabalho dele, né? Ele só tem que ser tecnicamente um bom profissional. Mas ele não tem que fazer esforço de venda nenhum. Então, quanto mais tempo você passou como generalista, menos você aprendeu a vender. Mas quando você cai lá no especialista, a sua habilidade de venda passa a ser o grande diferencial entre você ter um grande sucesso e alcançar a autoridade ou ficar dando volta, andando em círculo e nunca conseguir crescer.
porque você captou o teu paciente através do marketing, você trouxe esse paciente para você, esse paciente foi lá ouvir você. Se você não tiver uma habilidade de conversão, se você não souber como converter esse paciente, como montar o teu script de venda, como fazer o paciente entender de maneira clara aquilo que você vai fazer com ele, e a maneira clara não é a maneira que você entende, é a maneira que o seu paciente entende. Se você não tiver a habilidade de vender, você vai converter muito pouco, até porque esse paciente vai pagar pelo tratamento, não tem plano de saúde. O especialista normalmente não trabalha com plano de saúde. Ele vai ter que pagar por aquele tratamento. Então você vai ter que convencer ele que você é bom o suficiente para ele abrir a carteira e colocar o dinheiro na mesa e pagar seu tratamento. E é aí que muita gente sofre. Os profissionais que saíram do generalismo estão agora na especialidade, são especialistas, eles nunca aprenderam a vender. Porque quando eles foram generalistas, não precisava vender. Na faculdade, ninguém ensinou a vender. Aí caiu lá e precisa desenvolver uma habilidade nova. E aí apanha, 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 apanha. Primeiro, porque é uma habilidade que não tem. Segundo, porque muitas pessoas têm vergonha de vender e porque muitas pessoas acham que não precisam aprender a vender. Então, são os especialistas frustrados que estão lá, agenda enche, esvazia. Tem mês que é bom, tem mês que é ruim. Tem mês que mais mês ruim do que mês bom. O paciente começa e não termina, tem que ficar captando muito cliente, botando muito dinheiro em marketing, mas os pacientes não vão até o final, porque não tem habilidade de conversão. Não adianta você ter um ótimo marketing, não adianta você ser um mega especialista se você não desenvolver a habilidade de conversão, a habilidade de vendas, você vai passar por dificuldade, tá? E a autoridade é aquela pessoa que vende com facilidade. Por que a autoridade vende com facilidade? Porque ele confia tanto no que ele faz, ele sabe tanto o que ele consegue, ele sabe tanto onde ele pode chegar, que a venda para ele é algo muito fácil. Ele já se valoriza muito. É um profissional que sabe se valorizar. Então, cobrar um honorário alto para ele não é um problema. Ele não tem vergonha de cobrar alto. Ele não tem vergonha de jogar o jogo de gente grande. Ele não tem vergonha de oferecer um tratamento de 40 mil, de 50 mil, de 100 mil reais, porque ele sabe que vale, porque ele acredita tanto nele, porque ele sabe tanto o resultado que ele pode ter, que a venda para ele é natural. Né? O especialista ainda sofre com as crenças e os tabus da venda, né? Meu Deus, o paciente não pode pagar. Ah, se eu cobrar alto, ele vai embora. Se eu não baixar o preço, ele vai embora. Se eu não fizer pacote, ele não vai se tratar comigo. Se eu cobrar mais alto que a concorrência, ele vai procurar outro. Na pandemia agora, se eu não... essas crenças que envolvem a cabeça do especialista, a autoridade não tem, tá? A autoridade não tem. Vou dar um exemplo para vocês. Eu até fiz um stories falando disso a semana, acho que passado ou retrasado. Um paciente me procurou e um contador, né? Então, um contador, enfim, não é uma pessoa pobre, uma pessoa bem de vida, classe média alta, um contador. E esse contador, ele pediu desconto, né? Eu expliquei sobre o tratamento, falei como que ia ser e tal. Ele falou, tá, e como é que funciona o desconto? Eu falei, olha, nós não damos desconto aqui na clínica. Nós deixamos o desconto para os pacientes carentes, que não podem pagar pelo tratamento. Ele ficou vermelho, de vergonha, e falou assim, ah, não, já entendi, tudo bem, sem problema nenhum. Né? E você fala isso sem o menor problema, sem o menor pudor, sem o menor pudor. Tá? Quando o paciente fala para mim assim, André, seu tratamento é muito caro, isso não me afeta, porque eu sei que não é caro. Eu falo, olha, meu tratamento não é caro e eu faço ele enxergar que o meu tratamento é barato. Apesar de eu ser o honorário mais alto da cidade, eu faço meu paciente enxergar o quanto isso é barato. Mas como, André? Conversão. A habilidade de vender. Eu sei mostrar para o meu paciente o valor do que eu faço e não o preço do que eu faço. E quando ele enxerga o valor, o preço desaparece. E isso é habilidade de conversão. Porque para a autoridade isso é tranquilo. A autoridade não se abala pelo preço. Ele não tem vergonha de cobrar, ele não tem medo de cobrar, porque ele realmente sabe o quanto aquilo funciona. Ele realmente sabe o quanto aquilo é bom para ele. Então, ele converte de maneira muito mais fácil. Então, você precisa aprender a se posicionar nisso, nos 3 níveis. Se você está no nível generalista,
Você precisa entender como é que você capta, como é que você converte. Se você está no nível especialista, você precisa entender como é que você capta e como é que você converte. Se você está no nível autoridade, como é que você capta e como é que você converte. Você entendendo isso, começa a ficar mais claro qual o caminho que você tem que fazer, qual o caminho que você precisa percorrer para alcançar o seu objetivo de honorário justo, de agenda cheia, de não precisar trabalhar tanto, de ter mais tempo para você. Como é que você vai fazer para chegar até um nível de autoridade? Fazendo as adaptações que você precisa fazer em cada nível, né? Quando você sai do generalista e vai para o especialista, é o maior choque. Você tem que começar a investir numa coisa que você nunca investiu, que é em marketing. Você precisa aprender uma coisa que você nunca aprendeu, que é vender para poder converter. E se você não aprende isso, se você fica batendo cabeça, teimoso, acha que não precisa, você vai ficar muito tempo passando por dificuldade, né? Eu fiquei 15 anos só passando por dificuldade, porque achava que eu não precisava vender, que achava que o paciente precisava mais de mim do que eu dele. E aí, enfim, fiquei passando por dificuldade. Depois que aprendi, o negócio deslanchou um pouco mais. Então, é olhar para você qual é o seu posicionamento e para entender, então, quais as tomadas de decisão que você vai ter para buscar o seu cliente e converter o seu cliente e fazer ele ficar até o final com você e comprar todo o seu tratamento. Como ninguém ligou a câmera aqui, gente, eu não sei se vocês estão dormindo, se vocês estão gostando, se o treinamento está legal, se faz sentido o que eu estou falando, se não faz nenhum sentido o que eu estou falando. Eu estou literalmente às sombras aqui, sem entender nada, porque vocês não estão com a câmera ligada, mas eu vou entender que vocês possam estar gostando, tá? Faz todo sentido. E um joinha da Sofia. Mariana diz que faz todo sentido. Joia, tudo bom. Legal. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, vocês podem fazer, tá? Aí no chat aqui, para que eu possa responder para vocês. Mas eu queria explicar para vocês, né, sobre esse posicionamento, que é muito importante você aprender esse posicionamento, né? Porque senão fica sofrendo à toa e não consegue deslanchar, né? Lá no FFS presencial, a gente vai aprender muito sobre isso. Como se tornar uma autoridade, como se posicionar, como eliminar essas crenças de venda, como ter um discurso de venda que vai ser legal para você, entender quais são os seus pontos fracos para poder chegar até. Às vezes você está preso no generalista, mas você quer ser uma autoridade, mas você não sabe como sair dali. Às vezes você é um especialista e quer ir para a autoridade, você não sabe como fazer. Lá a gente vai aprender tudo como fazer. Vocês vão sair de lá com o mapa da mina montado. A partir de segunda-feira, do dia seguinte do FFS, você já tem o teu mapa montado, o teu beabá pronto para você botar em execução, para poder mudar isso e chegar onde você quer chegar, tá? Isso é muito importante, se mover para frente, né? A gente não pode ficar parado no lugar, de jeito nenhum ir para trás, né? A gente precisa se mover para frente. Gente, é isso aí, tá? Pouquinha gente assistindo, tá? Mega ansiosa, legal, Ana. Pouquinha gente assistindo, mas enfim, tomara que vocês tenham gostado, tomara que vocês tenham conseguido ver, né, esse posicionamento de vocês. Pensa um pouco sobre isso, para ver onde vocês estão, para criar essas estratégias para poder ir adiante. E esperamos todo mundo lá no FFS presencial. Vai ser show de bola, vai ser um FFS muito especial, tenho certeza disso. E lá eu vou poder olhar para o rosto de vocês e não só para o quadradinho com o nome de vocês aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Estaremos todos juntos lá no FFS 5 presencial. Vocês vão ver que vai ser um evento muito legal. Qual o horário, início e o fim do FFS? Ziane, você já recebeu isso várias vezes, mas vamos repassar aqui, tá? É das 9 da manhã às 22 horas, tá? Na sexta, no sábado e no domingo. Das 9 da manhã às 22 horas. Na sexta, no sábado e no domingo. Sendo que na sexta-feira, cheguem um pouquinho antes, porque tem credenciamento, pegar crachá, porque 9 horas começa o treinamento, tá? Então chega um pouquinho antes na sexta-feira para tudo isso e se prepara para ir embora na segunda-feira, porque domingo acaba tarde,
tá? E o final não pode perder, porque é o fechamento da imersão, é o final. Quem perde o final perde conteúdo e perde bastante coisa. Beleza? É isso aí. Domingo não acaba mais cedo, não acaba na hora do almoço, domingo vai até tarde. O evento é denso, é cheio de conteúdo, não dá para mudar o nosso futuro, não dá para mudar, né, como eu estou hoje para chegar onde quero chegar, com pouco conteúdo, com pouquinha coisa, tá? Então é bastante conteúdo, é bem denso e vai até domingo à noite. Não programe a sua ida domingo, programe sua ida embora na segunda-feira, tá? Se organize para ficar até o final não pode perder. Quem fica no final ganha conteúdo extra, conteúdo físico, tá? Tem um negócio que a gente entrega para as pessoas que ficam até o final, aquelas pessoas que conseguiram resistir ao André do primeiro ao último dia, elas ganham um presente no final, tá? Então, no final tem coisa que vocês vão ganhar que é fundamental para colocar em prática o negócio. Então, se programa para poder ficar até o final. Beleza? Mas quem tiver dúvida é só perguntar para a nossa equipe, a gente vai esclarecer vocês. Tem lá o método FFS na internet.com.br, tem informações, nossa equipe manda informações para você, tá? Mas se programe para ficar até o final, porque vai ser muito, muito, muito legal. Todo mundo que faz realmente sai de lá transformado e agora chegou a vez de vocês, tá bom? Beleza, pessoal? Então, boa semana para vocês, bom feriado e nos vemos lá no FFS. Até mais.